Salmo de número 61. Estou dando como título a esse salmo: Clamor por refúgio. Clamor por refúgio. Nós vamos ler esse salmo nessa primeira vez que nós vamos lidar com ele. É um salmo curto, então dá para fazer toda a leitura. Vou usar aqui a minha versão e depois estaremos acompanhando ali Almeida Corrigida Fiel, conforme está sendo projetada no nosso telão. Salmo 61. Oração pelo rei ao mestre de canto com instrumento de cordas de Davi. Esse é o título que foi dado a esse salmo. Ouve, ó Deus, a minha súplica. Atende à minha oração. Desde os confins da terra clamo por ti. Do abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha que é alta demais para mim. Pois tu me tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo. Assista eu no teu tabernáculo para sempre. No esconderijo das tuas asas eu me abrigo. Pois ouviste, ó Deus, os meus votos, e me deste a herança dos que temem o teu nome. Dias sobre dias acrescentas ao rei. Duram os seus anos, gerações após gerações. Permaneça para sempre diante de Deus. Concede-lhe que a bondade e a fidelidade o preserve. Assim salmodiarei o teu nome para sempre, para cumprir dia após dia os meus votos. Essa é a palavra do Senhor. Eu repito isso para que nós nunca nos esqueçamos da importância que tem essa palavra, porque ela é do Senhor. Irmãos, esse, como os Salmos 59 e 60, esse é mais um salmo de lamento de Davi. Davi está descrevendo uma situação de exílio. Ele está afastado. Não se sabe ao certo o que levou Davi a essa situação, essa circunstância que ele se encontra. Ele diz até que está lá nos confins da terra. Eu vou me referir a isso mais detidamente, não é? Mas o que mais Davi lamenta, o que ele mais sente falta, não são dos palácios, não é da cidade de Jerusalém, não é da corte, das circunstâncias, vamos dizer, faustosas, né? Muito abundantes que ele vivia, mas o que Davi sentia mais falta era do tabernáculo. Interessante isso. Eu admiro muito Davi. Irmãos, Davi é um homem igual a gente. Aliás, Davi talvez tenha cometido coisas que nós, se Deus quiser, nunca iremos cometer. Mas Davi não largava de buscar o Senhor. Apesar dos seus pecados, ele tinha um relacionamento com o Senhor muito próximo. Ele prezava a presença de Deus na sua vida. Na realidade, a presença de Deus na sua vida era a maior alegria de Davi. Eu não sei quanto a você, mas é difícil a gente sentir isso. Naturalmente, irmãos, nós não sentimos esse tipo de prazer. O pecado que está em nós impede que tenhamos esse mesmo tipo de sensibilidade, de sensação, de se deleitar na presença do Senhor. Alguns momentos a gente até pode desfrutar isso. Tem pessoas que, infelizmente, não vão sentir isso em momento nenhum, mesmo sendo membro da igreja, estando nos cultos, ou de alguma outra forma. Mas é uma coisa difícil, não é fácil. A gente é tomado pelo corre-corre do dia, pelas dificuldades, pelos cuidados do dia. Muitas vezes a gente sente dificuldade de se deleitar na presença do Senhor. Mas Davi tinha isso, ele escrevia isso, falava: Senhor, a minha maior alegria é estar na tua presença. Porque o tabernáculo, na realidade, significava isso, estar na presença do Senhor. Não sabemos se esse exílio de Davi foi por causa de Saul,
perseguição de Saul, ou por causa do seu próprio filho Absalão, né, que conspirou contra ele, e Davi correu até risco de morrer. Mais interessante que nós temos aqui um modelo clássico dos salmos de lamento. São duas partes que nós sempre encontramos nos salmos de lamento. A primeira parte é o clamor, a segunda, a situação difícil, a terceira, uma petição, e a quarta parte, uma promessa. Então, os salmos de lamento, conforme nós temos visto até aqui, sempre essas partes: clamor, situação difícil, petição e promessa. Para Spurgeon, pregador batista, né? Alguns denominam como o príncipe dos pregadores, esse salmo é uma pérola do saltério. É uma pérola do saltério. O saltério é outro nome dos salmos, né? É o conjunto de salmos, de hinos que nós temos lá, que se chama de salmos, né? Ou saltério. Então, esse salmo é uma pérola, é algo valoroso, que se destaca no saltério. Então, nós vamos ver algumas partes de que esse capítulo pode ser dividido. São 1, 2, 3, 4, 5 partes que nós podemos dividir esse capítulo. Aliás, que está sugerido isso aqui é o pastor Hernandes Dias Lopes. Lembrando que todo esse estudo é baseado no comentário do pastor Hernandes Dias Lopes, né? Para ser honesto, né? Baseado nos comentários do pastor Hernandes Dias Lopes desse salmo. São 2 livros dessa grossura e nós já estamos quase acabando o primeiro livro, né? Graças a Deus, estamos caminhando aí. Mas vamos ver a primeira parte que nós encontramos lá nos versículos 1 e 2. Aí nós encontramos o clamor, não é? Conforme nós falamos, a primeira parte de um salmo de lamento. Nos versículos 1 e 2 há uma oração de Davi por livramento, né? Ele fala assim: ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. Versículo 2: desde o fim da terra clamarei a ti, quando o meu coração estiver desmaiado. Interessante essa linguagem. Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Gosto mais dessa versão. Irmãos, os filhos de Deus não são poupados das aflições. Seria muito bom, né? Aí todo mundo ia querer ser crente, né? Você vem que você não vai passar, não vai ter mais problema, né? Traga aqui a chave de Davi. Aí você trazendo a chave, nós temos a chave de Davi, não, traga não, nós temos a chave de Davi, aí você não vai mais passar por nenhum tipo de problema. Isso é de uma besteira, é de uma ignorância escriturística, né? De conhecimento das Escrituras absurda. Os filhos de Deus não são poupados das aflições, mas nas aflições. Concordam? Não são poupados das aflições, mas nas aflições eles são poupados, são cuidados, são conduzidos pelo Senhor. Davi aqui está exilado, irmãos, angustiado, ele está clamando ao Senhor. Ele fala: desde o fim da terra clamarei a ti. Talvez isso aqui seja uma linguagem simbólica. Spurgeon diz que a tribulação nos leva a Deus e traz Deus para nós. A tribulação nos leva a Deus e traz Deus para nós. Por que o crente sofre? Muitas vezes para revelar a nossa fé, como é que está o estado da nossa fé, e também para servir de testemunho para as outras pessoas. São 2 possíveis razões e fortes razões do porquê que o crente sofre. Davi então faz um clamor urgente. Na primeira parte do versículo 1, ele fala assim: ouve, ó Deus, o meu clamor. Ele
Davi não está simplesmente orando a Deus, mas ele está pedindo para que o Senhor se vire para ele, sabe, ouvindo aquilo que ele tem a dizer. Davi conhece Deus, sabe quem é Deus. Davi sabe que Deus não é um Deus igual aos deuses pagãos, deuses mudos, deuses que não ouvem as orações dos seus filhos. Davi sabe que Deus se move em direção aos seus filhos quando eles oram. Pode falar, meu filho. Não é? Sabe aquele pai que a criança quer falar e faz assim? O que você está falando? Pode falar que eu vou te ouvir. Sabe? É isso que Deus faz. Ele se inclina para ouvir as nossas orações. Deus não precisa disso. Isso é graça, é bondade, é misericórdia de Deus que o faz se voltar para as nossas orações. Davi tem um clamor urgente de Deus, ouça a minha oração. Mas ele também, nesse versículo 1, ele mostra que precisa de resposta de Deus. Atende a minha oração. Davi não ora conforme muitos oram, jogam lá uma oração no ar e não esperam nada. Não esperam resposta alguma, entende? Davi ora e espera de Deus uma resposta. Não é uma oração vazia de intenção, não é? A coisa está do jeito que está, eu vou orar, vai para o desencargo de consciência, mas está do jeito que está, não é? Tem algumas pessoas que dizem, nem Deus resolve, não é? Nem Deus resolve meu problema de saúde, nem Deus resolve meu problema de emprego, nem Deus resolve meu problema familiar, nem Deus resolve meu problema na igreja, nem Deus, não, que isso? Isso aí é uma baita de uma heresia. Mas você precisa orar, e orar de tal forma, com fé suficiente, para esperar de Deus que Ele vai dar a resposta. Senhor, atenda a minha oração. Os fariseus oravam também, mas os fariseus oravam e eles descansavam nas suas orações. O máximo que eles faziam era soltar palavras e ficava nisso. Mas os verdadeiros crentes, eles ficam esperando com grande expectativa a resposta do Senhor. Isso é a fé que Deus aprecia. No versículo 2, também vai descrever a sua situação. Desde o fim da terra clamarei a ti. Conforme eu falei, ele está no exílio, devido a algum tipo de perseguição. Mas alguns até interpretam isso, que pode ser que esse exílio seja físico, mas esse exílio também pode ser interno, emocional ou até espiritual. Sabe quando ele sente que Deus está longe? Irmão, isso não é difícil. Aí você ora, ou então você está tocando a sua vida, surge lá uma crise e de repente você se pergunta, onde está Deus? Cadê Deus nessa situação? A sensação que se tem é que Deus está distante, Deus está longe, como se Deus estivesse num lugar e nós ou você estivesse lá no lado oposto, lá nos confins da terra, né? Numa outra versão, no fim da terra, né? Ou então, conforme eu falei a princípio, Davi pode estar sentindo dessa forma, esse exílio está sendo doloroso, porque ele não pode estar na casa do Senhor.
ele não pode estar no tabernáculo de Deus, né? Eu não sei se foi na Nigéria, eu esqueci outro país da África que talvez está sendo muito atacado por muçulmanos extremistas, eu esqueci. Eles foram lá e destruíram a igreja. Destruíram, tem nada lá. Destruíram a igreja, mataram pessoas, mataram crentes, e há um silêncio nos jornais. Fala-se muito sobre a Ucrânia, fala-se muito sobre Gaza, sobre a Síria, mas esses crentes que estão lá no Congo, não é? Congo e Nigéria, esses irmãos estão sendo mortos, assassinados, crianças sendo mortas. Eu ia falar outra coisa aqui, mas tem crianças presentes aí. E não se fala sobre isso. Sabe o que aconteceu, irmãos? Uma coisa que para mim é uma cena impressionante. Aconteceu isso tudo, essa tragédia toda. Aquele povo se reuniu e se juntou no meio daqueles destroços da igreja e lá cantaram ao Senhor. Lá fizeram culto ao Senhor. Eu tenho falado aqui algumas vezes que nós precisamos aproveitar as oportunidades de estarmos juntos na casa de Deus o máximo possível. Porque poderão surgir situações na vida, ou então até mesmo na nação, ou no fim dos tempos, isso vai acontecer, creio nisso, em que os crentes vão desejar estar juntos e não vão poder. Ou então, conforme acontece com muitos, que devido a alguns motivos, normalmente doenças, e falam, que saudade. Às vezes falam assim, o que eu sinto mais falta é de estar na igreja. Você já deve ter ouvido isso de alguém. O que eu sinto mais falta é de estar na igreja. Enquanto outros, às vezes, têm tanta possibilidade, tanta oportunidade e deixam de estar na casa do Senhor. Davi, ele sentia longe, ele estava longe do tabernáculo, mas ele sentia essa dor, esse peso no coração. Isso é altamente doloroso para ele. E ele diz assim, quando o meu coração estiver desmaiado, aqui na minha versão está assim, no abatimento do meu coração. Ele estava abatido. Era uma distância física, mas também uma distância emocional. Ele estava sentindo essa falta de estar no tabernáculo do Senhor, prestando um abatimento profundo, era uma angústia profunda, não pela presença do inimigo que poderia ameaçá-lo, mas pela ausência, por não estar no santuário do Senhor, onde a glória de Deus ali estava presente. Isso é o que Davi mais lastimava. E ele fala então no versículo 2 ainda, de uma necessidade, fala assim, leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Imagine, eu não sei se você já teve numa situação em que você está naquele marzão e bate lá, e você tenta nadar de volta e não consegue, não é? Aliás, nunca deve nadar reto, mas enviesado. Isso é terrível, né? Aí de repente você consegue chegar lá numa rocha, se firma na rocha, consegue subir. Uau, agora eu estou seguro. Isso é o pedido da vida. Eu estou passando por momentos turbulentos.
estou passando por dificuldades, por mares revoltos na vida. Leva-me para essa rocha, para esse rochedo alto. Interessante que ele fala assim, leva-me. Leva-me. Eu me lembro que eu estava uma vez lá na Costa Azul, naquele lado da Tocolândia, e um grupo lá de adolescentes resolveram pegar aquela boiazinha que bota assim pequenininha, não sei como é que chama aquilo, uma pranchinha, né? E ir para longe. Eles não estavam conseguindo voltar. E o desespero bate, não volta. E eles não estavam conseguindo voltar, e daqui a pouco começa a vir o cansaço, o desespero, muita coisa acontece. Aí nós vimos que um monte de bombeiros, salva-vidas, correndo, os camaradas são fabulosos. Corre, para nada, chega lá, e daqui a pouco pega e coloca, e lá tem rocha, né? E coloca na rocha. Irmãos, é mais ou menos essa ideia. Davi está pedindo, Senhor, eu não tenho condições de lutar contra esse mar. Se eu continuar lutando contra o mar, eu vou morrer. Estou perecendo, ó Deus. E Davi pede, Senhor, por falta de forças, me leve para essa rocha. Confio na tua bondade, confio no teu socorro. E a grande pergunta que eu faço é, quem é a rocha? Jesus é a nossa rocha. Jesus é o nosso lugar mais alto. Jesus é mais alto do que os céus. Jesus é a nossa escada de Jacó. Jesus é a nossa arca. Jesus é o monte onde Ló foi abrigado. Jesus é a nossa cidade e refúgio. Jesus é a nossa caverna de Adulão. Jesus é o nosso abrigo. Amém, irmãos? Amém. Que o Senhor nos abençoe, né? E nós só ficamos nesses 2 versículos hoje, né? Se Deus quiser, na próxima quarta-feira, nós continuaremos. Amém? Vamos orar, se coloque em pé para a gente ver. Como é difícil muitas vezes expressarmos em palavras a nossa admiração a Ti, ó Deus. O nosso reconhecimento, como Tu és maravilhoso. Como é bom poder contar com um Deus como esse, que nos socorre nos momentos mais difíceis da vida. Obrigado. Obrigado por quem Tu és. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado pela Tua misericórdia sobre nós. Obrigado, Deus. Obrigado porque podemos clamar a Ti nas situações mais difíceis, nas noites mais negras, mais escuras da vida. Nós temos a quem recorrer. Nós Te louvamos e Te glorificamos. Em nome de Jesus. Amém.